e muito bem, tomam a liderança e, portanto, não deixo de agradecer o convite que me foi dirigido. E aproveito para desejar a todos um ótimo dia de trabalho. Nós vivemos, no que a informação diz respeito, um tempo estranho. Um tempo estranho porque temos cada vez mais informação. O mesmo é válido no que à informação geográfica diz respeito, mas temos uma informação que cada vez menos tem autor, ou cada vez menos tem um autor evidente. E essa é uma questão fulcral quando se discute aquilo que é o acesso à informação, a sua disponibilização, a sua qualidade e, necessariamente, o erro que pode ter uma informação que não tem autor. Coincidência ou não, começou ontem a Web Summit, na qual o Governo está profundamente empenhado não só no sucesso, com certeza, da própria conferência, mas sobretudo nas consequências positivas que ela pode ter para a economia e para a economia portuguesa. E estamos, assim, profundamente empenhados naquilo que é a inovação, tendo nós consciência que a inovação é, por definição, disruptiva, é, por definição, divergente e, a partir do momento em que ela é divergente daquilo que é o comum do dia-a-dia da nossa atividade, isso provoca necessariamente uma maior quantidade de informação a chegar às nossas mãos, mas, ao mesmo tempo que provoca uma maior quantidade de informação a chegar às nossas mãos, faz com que, muitas vezes, ela seja apócrifa ou até seja mesmo anónima, e é fundamental garantirmos a autoria dessa mesma informação. E a necessidade de ter, como pretendemos, uma informação geográfica cada vez mais aberta, cada vez mais próxima dos seus utilizadores, sejam eles utilizadores de serviços do Estado, sejam eles utilizadores empresas de planeamento, sejam eles utilizadores empresas de projeto ou de gestão de infraestruturas, a garantia da fiabilidade e da comparabilidade dessa informação é determinante. Tudo o que o Ministério do Ambiente faz tem que ver com o território. E tendo tudo aquilo que o Ministério do Ambiente faz a ver com o território, a qualidade da informação geográfica é absolutamente determinante na tomada de decisões. E todos quantos gerem o território têm claramente esta percepção. Nós começamos por utilizar a informação geográfica no sentido mais comum, em torno do planeamento. E a informação geográfica utilizada como suporte ao planeamento. Eu fui daqueles que teve ainda o gosto de participar ativamente como consultor na primeira geração de planos diretores municipais, feitos no início da década de 90, com cartografia em papel da década de 70, e onde o primeiro trabalho que chegava a consumir 1/3 do tempo da elaboração do próprio plano, não era tomar nenhuma decisão sobre o território, era concluir o mapa. Eu recordo-me de ter feito os planos diretores municipais em Valência e Monção. Já agora fiz 2 vezes garantindo que utilizei as mesmas regras PDM de Valência e de Monção para o mesmo território, porque Valência dizia que era dele e Monção também. Bom, nós cobrávamos ao quilómetro quadrado e, portanto, é a vida, mas aquilo que eu posso garantir é que o que propusemos num era exatamente igual ao que propusemos no outro, mas 1/3 do tempo era a corrigir, por exemplo, os limites dos aglomerados urbanos, porque, aliás, não havia propriamente limite aglomerado urbano, havia a implantação das casas, das habitações, de todo o conjunto das edificações, e 1/3 dele era a corrigi-lo.
era a corrigi-lo, porque nem aquilo que tínhamos, a planta que tínhamos na mão, tinha 20 anos de vida e estava completamente antiga. Já agora, um outro terço do tempo que se gastava era a colar e a retirar tramas, porque num trabalho fantástico, penso, nunca me meti, nunca tive jeito, mas num trabalho extraordinário, e por isso, de colar e descolar, onde um erro era dramático, A situação alterou-se completamente, mas, repito, a questão da fiabilidade nunca deixa de ser uma questão importante e de autoria quando a informação se banaliza mais. Por isso, nós deixamos de utilizar a informação geográfica apenas como suporte ao planeamento para passarmos a utilizar a informação geográfica para a gestão de operações, quando a gestão de operações inclui infraestruturas. Aqui temos grandes produtores também de informação muito setorial, estou-me a lembrar do Grupo Águas Portugal, que tenho o gosto de, com o Sr. Estado-Geral de Carlos Martins, de tutelar, parece-me evidente que nos dias que correm nós temos mesmo que utilizar a informação geográfica, já não para planear, sempre para planear, mas já não só por isso, para gerir operações, mas já não só por causa da gestão de operações, mas para gerir ativos. Nós temos mesmo que ter uma nova geração de informação geográfica que nos permita gerir ativos. E esses ativos são muitas das vezes ativos territoriais. Eu dou o exemplo dos territórios protegidos e das áreas protegidas, que objetivamente o Estado nunca entendeu como um ativo, porque se o entendesse como um ativo, tinha-lhe alocado uns meios no passado que não alocou e tinha tido uma outra perspectiva de gestão. E é absolutamente fundamental nós termos informação geográfica e sistemas de informação geográfica que nos permitam gerir redes, gerir operações e gerir territórios como ativos. Isso implica uma qualidade grande da informação, isso implica uma disponibilidade grande para atualizar essa informação e garantir a sua comparabilidade. Para além de obrigar também, com certeza, a bases de dados cada vez maiores, e, à partida, mais difíceis de gerir. E quando falamos, e quando nos inspiramos nos princípios da diretiva INSPIRE e queremos ir ao encontro das regras, e que já agora será certamente transposta ainda durante este ano, temos que juntar à democratização do acesso à informação as questões da segurança e, repito, as questões da autoria. E quanto mais aberto é o acesso a essa mesma informação, mais relevantes são estas questões da autoria. Não podemos ter informação sem saber exatamente onde é que ela vem, não podemos utilizar informação, nomeadamente informação geográfica, mas não só informação geográfica, foquemos-nos nesta, sem soubermos exatamente quem é o seu autor, com que regras é que ela foi feita e também com que limitações é que ela mesma foi feita. E quando falamos necessariamente da informação geográfica e do olhar que temos sobre ela, não podemos deixar, em forma alguma, de excluir a importância que ela pode ter para a modernização da própria administração. E quando falamos da modernização para a própria administração, aquilo a que necessariamente a administração tem que fugir é a ser ela própria uma software house, ou um conjunto de software houses. Isso acontece muitas vezes. Eu percebo, eu acho muito bem, do ponto de vista genérico deve ser assim, mas o meu setor é diferente. Isto é aquilo que nós estamos sempre a ouvir, quando não estamos a dizer. Eu percebo perfeitamente, é mesmo assim, mas o meu setor é diferente. Porque as questões da segurança são diferentes. A questão da gestão da rede de água é diferente. Nós não podemos nunca caminhar por aí. Já agora, aos dirigentes da administração que aqui estão, sabem bem da dificuldade, para não dizer a impossibilidade que têm de contratar hoje um engenheiro de sistemas ou um engenheiro informático. Não é possível. O mercado está à procura, está ávido de todos esses profissionais, paga-lhes o dobro ou o triplo. E por isso nós temos mesmo que encontrar aqui uma posição entre sabermos encomendar bem,
sabermos bem aquilo que queremos, mas resistirmos a sermos software houses. Porque nunca nos atualizaremos em tempo de poder fazer as releases necessárias que os programas nos exigem. Eu não tenho nada contra os sistemas proprietários, mas sistemas proprietários construídos com quem está fora da própria administração. Participei ativamente e sou um dos responsáveis por aquilo que foi, quando era Presidente do Porto de Leixões e Presidente da Associação de Portos Portugueses, na construção da Janela Única Portuária. Sistema que é proprietário das administrações portuárias, mas sistema que só pode evoluir porque quem um dia concorreu ao concurso, uma empresa, uma software house, se associou com as próprias administrações portuárias para o poder desenvolver e vender mundo fora, garantindo às administrações portuárias portuguesas o quê? A sua atualização a custos muito baixos e às vezes até sem custo algum. E é absolutamente fundamental nós percebermos isso, não só das limitações que a administração tem, seja ela a administração central ou a administração local, para contratar os técnicos que necessitamos para a atualização dos sistemas. E ela é absolutamente fundamental. O POCU, Programa para a Gestão de Recursos, que é gerido em última análise por mim, lançou um concurso que me parece de grande importância, mas que me preocupa, que é o concurso para que se realize o cadastro de redes nos municípios de todo o país, com, aliás, a intervenção ativa por parte da DGT, no sentido de definir os critérios. Eu tenho a certeza que o trabalho vai correr bem, tenho a certeza que das dezenas de candidaturas que foram aprovadas pelo país fora, os trabalhos vão ser bem feitos, vai haver um ou outro que vai correr menos bem. O que me preocupa é o dia a seguir tome lá o seu sistema, tome lá, está aqui o cadastro e agora faça com ele aquilo que lhe parece ser importante. E por isso é que eu digo que é absolutamente indispensável evoluir da gestão de redes para a gestão de ativos. Porque se estas redes de água e de saneamento não forem tomadas como gestão de ativos, aquilo que afinal nós temos ali não é nenhum filme, é uma fotografia. Não é nenhum filme, é uma fotografia. E temos de ter mesmo esta perspectiva, no caso de gerir estas redes, outros exemplos vos poderia dar, se falar das redes de transporte é exatamente a mesma coisa, elas têm de ser geridas, de facto, têm de ser utilizadas como gestão de ativos, porque de outra forma não conseguiremos evoluir. Mas os desafios à informação geográfica são muitos, empurrados pela dinâmica daquilo que é a transformação dos processos de planeamento e do olhar para o território, mas também por alguns factos concretos que, neste momento, a administração e este governo estão a pôr em cima da mesa. O cadastro de redes é uma delas. O cadastro predial, a propósito, essencialmente, do cadastro florestal, é o outro deles, onde aqui claramente o grande acrescento a ser dado é um acrescento que não é tanto um acrescento jurídico ou fiscal, é um acrescento de desenho, é um acrescento da informação geográfica, do conhecimento claro do polígono de cada um de nós e, necessariamente, a revisão do Programa Nacional de Ordenamento do Território, que é o projeto-mãe que a DGT tem para desenvolver durante o próximo ano, onde, inevitavelmente, as questões da cartografia se colocam. E se nós temos, repito, já muita informação, embora nem sempre saibamos de onde ela vem, é muitas das vezes por causa da ausência ainda dessa informação e, concretamente, de informação geográfica, que alguns dos grandes projetos têm ainda hesitações. E falo-vos daquele que me parece ser o maior projeto que todos temos como espécie humana, que é o Acordo de Paris. O Acordo de Paris foi assinado há menos de um ano, ninguém imaginou que ele estivesse em vigor em menos de um ano. 197 países, 192 países, 197 países, para ser mais rigoroso, partes, não são só países, a União Europeia é uma parte, não sendo um país, aprovaram o acordo em 12 de dezembro, 162 das partes assinaram um acordo em Paris, em Nova Iorque, em 22 de abril, nunca se tinha visto uma coisa destas, em 4 meses, quase todos a assinarem um acordo. Há 3 dias atrás, 93 países já tinham ratificado o acordo está em vigor.
E chegamos a Marrakech, cuja conferência começou ontem, com uma enorme preocupação. É que, afinal, nós não temos ainda construídos, e não falo dos mecanismos de financiamento que não vêm a propósito, não temos ainda construídos modelos de monitorização, não temos ainda construídos os modelos de reporting e se calhar precisamos de 2 anos para os construir. Isso é o que nos dizem os técnicos, que eu acho impensável. Acho que o mundo exigiu que de facto nós andássemos depressa e era o que mais faltava, que demorássemos mais de 1 ano a construir todos estes mecanismos. Ou seja, é a falta de informação, incluindo informação geográfica, que inibe, para além, naturalmente, do consenso técnico e político que é preciso estabelecer em cima dele, que inibe que o Acordo de Paris, em vigor já está, mas esteja em vigor em pleno na data de hoje ou na data de amanhã. Aliás, quando se fala no LULUCF, que apesar de ter este nome de vaudeville, quer dizer Land Use Change and Forests, é exatamente a possibilidade de incluir dentro do chamado effort sharing, daquilo que é o esforço partilhado nos setores difusos de poluição, transportes e edifícios, a possibilidade de incluir aqui, da mesma forma, aquilo que é o papel que as florestas e a transformação do uso do solo têm, às vezes negativo, mas muitas vezes positivo, como consumidor do carbono, tem exatamente a ver com, afinal, com tanta informação e tanta ciência, a incapacidade de quantificarmos e também de o desenharmos a partir da informação geográfica o impacto que, de facto, este setor tão importante para a contabilização e a mitigação dos gases que provocam efeitos de estufa possa ser devidamente utilizado, não é, em primeiro lugar, por incerteza ao nível da informação. Por isso, concluo, não só desejando um bom trabalho, mas reconhecendo a importância deste primeiro encontro, e que muitos lhe sucedam, e a importância que este Governo e este Ministério em concreto dão às matérias da informação, às matérias do acompanhamento e da monitorização dessa mesma informação, produzindo, no entanto, um lamento que foi que nestes últimos anos, onde parecia não haver dinheiro para nada, nem para estas áreas houve dinheiro, que é absolutamente insustentável. Eu percebo que num tempo de menor capacidade de investimento, haja algumas obras no litoral que fiquem por fazer, algumas obras no domínio do conjunto de recursos hídricos que fiquem por fazer. O que eu não consigo perceber é que se perca a informação e que os mecanismos de monitorização e de acompanhamento da informação, também nestes períodos de menor capacidade de investir, percam a sua dinâmica e, de facto, também perderam, e por isso, tão rapidamente, com uma fortíssima componente de informação geográfica, vai ser lançado o programa COSME para a monitorização do litoral, que será lançado certamente ainda durante este ano. Muito obrigado, muito bom dia, muito bom trabalho. Muito obrigado, Sr. Ministro do Ambiente. E terá agora a palavra o Sr. Diretor Nacional Adjunto, Pedro Carmo, da Polícia Judiciária. Sr. Ministro do Ambiente, Sr. Diretor-Geral do Território, naturalmente que a minha intervenção vai ser uma intervenção muito breve, apenas para dar as boas-vindas a todos, naturalmente, sejam muito bem-vindos ao novo edifício sede da Polícia Judiciária. É com muito gosto que acolhemos este encontro, que, sendo matéria aparentemente estranha à Polícia Judiciária, o facto de acolhermos este encontro revela, por um lado, uma visão solidária da administração por parte da Polícia Judiciária e também, naturalmente, simboliza a abertura da Polícia Judiciária a todas as formas de conhecimento. Sintam-se como em vossa casa, Sr. Ministro do Ambiente, é de facto uma honra e um privilégio recebê-lo aqui, é também um gosto recebê-vos a todos, desejo-vos a todos então uma boa jornada e cedo agora a palavra. Muito obrigado. Muito obrigado. E, por último, irá tomar a palavra o Sr. Diretor-Geral do Território, Rui Amaro Alves.
Senhor Ministro do Ambiente, Senhor Secretário de Estado do Ambiente, Excelentíssima Senhora Subdiretora-Geral da Autoridade Tributária, Excelentíssimo Senhor Presidente do Instituto Nacional de Emergência Médica, Excelentíssima Senhora Presidente do Instituto Nacional de Estatística, Excelentíssimo Senhor Diretor-Geral do Instituto Hidrográfico, Excelentíssimo Senhor Diretor-Geral do Centro de Informação Geoespacial do Exército, Excelentíssimo Senhor Diretor-Geral da Agricultura, creio que não me esqueci de ninguém, Excelentíssimo Senhor Diretor Nacional Adjunto da Polícia Judiciária, cargos colegas dirigentes da Direção-Geral do Território, demais representantes das entidades públicas, civis e militares aqui presentes, representantes da Comissão Europeia e do Instituto Geográfico Nacional de Espanha, senhoras e senhores convidados, oradores e membros da Comissão Científica, senhoras e senhores participantes. Muito bom dia a todos. Quero começar por agradecer a presença do Sr. Ministro e do Sr. Secretário de Estado, que muito nos honram neste primeiro encontro sobre a informação geográfica. Agradecer também a presença de todos os outros dirigentes da Administração Pública, à Polícia Judiciária a disponibilidade e o apoio manifestado para acolher este encontro nestas excelentes instalações, com que seja feita. É, de facto, um edifício extraordinário. E agradecer também à Agência para a Modernização Administrativa, que associou à DGT na organização deste primeiro encontro. Não posso deixar de agradecer também à Comissão Organizadora deste encontro, a equipa da DGT, coordenada pelo professor Mário Caetano. Muito obrigado a todos. Passados 26 anos sobre a criação do Sistema Nacional de Informação Geográfica, quase uma década sobre a criação da Diretiva INSPIRE e quase um ano sobre a visão SNIG 2020, este é o primeiro encontro que a Direção-Geral do Território organiza em estreita articulação com o Conselho de Orientação do SNIG e com a colaboração da Agência para a Modernização Administrativa sobre a temática das infraestruturas de informação geográfica. Este encontro pretende constituir-se como um espaço de divulgação, partilha de experiências e conhecimento, reflexão e debate sobre a criação, articulação e utilização de infraestruturas de informação geográfica nacionais, regionais, locais e temáticas, mas também como um meio para acelerar e facilitar a implementação do SNIG 2020. Nos primeiros anos deste século, com a consolidação da internet, assistimos à utilização generalizada e massificada da informação geográfica e da utilização das tecnologias de informação geográfica. Um dos setores mais dinâmicos da economia, que registrou assinaláveis progressos tecnológicos, com uma orientação clara para a inovação e elevados ritmos de crescimento, com impactos significativos na economia, na administração pública, na academia e na sociedade em geral. É inquestionável a modernização e a melhoria da eficiência dos processos administrativos, a alteração da relação entre a administração e os administrados e o incremento da transparência, da cidadania e da participação dos cidadãos na esfera pública por via da utilização das tecnologias de informação geográfica. Uma conquista da sociedade moderna, um importante fator de desenvolvimento da sociedade da informação em direção a uma economia mais eficiente e eficaz e a uma sociedade mais aberta e informada e, simultaneamente, mais justa, equitativa, sustentável e inteligente. Uma obra de referência publicada em 2016 sobre os avanços da ciência de informação geográfica nos últimos 20 anos e nos próximos 20 anos, identifica um conjunto de importantes mudanças tecnológicas e societais que ocorreram nos últimos 20 anos, decorrentes do funcionamento das infraestruturas de informação geográfica e refere importantes desafios a vencer nos próximos 20 anos. Estudos realizados em alguns países mostram claramente que os principais benefícios resultantes do funcionamento das infraestruturas de informação geográfica na administração pública se traduzem em ganhos internos de eficiência e na melhoria da eficácia. Ao nível socioeconómico, salientam a criação de valor e riqueza, a inovação, a melhoria da produtividade em geral e a criação de empresas e de emprego. Um relatório do Governo da Nova Zelândia de 2011 afirma que desde a criação e o funcionamento da Infraestrutura Nacional de Dados Geográficos contribuiu com 1,2 bilhões de dólares para a economia e que com a remoção das barreiras à utilização da informação geográfica nos próximos anos, poder-se-ão atingir ganhos de produtividade da ordem dos 500 milhões de dólares e gerar uma receita adicional de 100 milhões de dólares ano. Em outro relatório,
sobre a Catalunha, que avalia o impacto socioeconómico do funcionamento da infraestrutura de dados geográficos no período 2002-2006, envolvendo uma amostra de 20 municípios, 3 outras autoridades locais, 15 instituições utilizadoras finais de informação geográfica, das quais 12 privadas e 3 públicas, estimou que neste período houve ganhos de eficiência de mais de 500 horas mês, equivalentes a uma poupança de cerca de 2,6 milhões de euros ano. Em Portugal, temos ainda uma grande margem para crescimento no que se refere a esse setor. Os estudos realizados pela DGT no quadro da monitorização da implementação da Diretiva INSPIRE, em Portugal, enquanto ponto de contacto nacional, bem como a consulta efetuada no quadro do SNIG 2020, ambos realizados em 2015 e disponibilizados na página da DGT, dão conta de que há ainda um grande esforço a realizar no domínio das infraestruturas de informação geográfica. Os problemas estão caracterizados e o diagnóstico está feito. Os desafios elencados no quadro do SNIG 2020 são ambiciosos, mas estão ao nosso alcance. Os fatores críticos de sucesso situam-se ao nível do organoware, aspectos políticos, institucionais e organizacionais. E na falta de uma cultura que reconheça mais-valias e valor acrescentado à informação geográfica nos processos de gestão e de tomada de decisão. O programa do Governo assume de forma clara 2 prioridades que se relacionam de forma estreita com as infraestruturas de informação geográfica: a modernização administrativa e a valorização do território. A primeira tem como especial objetivo a simplificação dos procedimentos e a redução dos custos de contexto, de modo a transformar o setor público num exemplo de competitividade e inovação. A segunda pressupõe um conhecimento profundo do território, do seu complexo de recursos, dos fatores de competitividade e dos processos que operam as transformações territoriais. Tanto uma como a outra, como as duas em conjunto, as infraestruturas de informação geográfica, em especial aquelas que funcionam bem e cuja organização está centrada na prestação de serviço público, podem contribuir de forma significativa para aqueles desígnios. As infraestruturas de informação geográfica devem ser acompanhadas por uma política adequada e responsável de acesso a dados geográficos, que deve ser sustentável, que garanta, por um lado, custos tendencialmente mais baixos no acesso, em direção aos dados abertos, mas que assegure-se em simultâneo a disponibilização de informação com qualidade, fiável, atualizada periodicamente e disponibilizada em tempo. Uma política de dados que não seja sustentável tende a cristalizar e a ser vítima de si própria. O elevado custo da informação, designadamente a cartografia, pode conduzir a dificuldades na sua utilização e onerar em demasia os processos e conduzir à inação. Mas, por outro lado, a obsolescência da informação pode conduzir à sua cristalização e inutilidade. A realidade internacional demonstra que os casos de sucesso existem quer em contextos de políticas de dados abertos, como em contextos de políticas mistas, que garantem o acesso gratuito a alguma informação geográfica e que cobram valores pecuniários por outra informação para garantir o custo da sua produção e atualização, designadamente da informação oficial. Também não poderá haver grandes assimetrias na disponibilização da informação, sob pena de haver entidades tipicamente tributárias e outras apenas utilizadoras, quando no quadro das suas atividades produzem também informação geográfica que interessa a outros setores. A DGT e as entidades a que sucedeu, há já alguns anos que disponibiliza dados geográficos abertos e tem vindo a reforçar e a consolidar essa orientação política. A promoção de condições e de parcerias no seio da administração pública, que se revelam necessárias e adequadas à produção de cartografia e à aquisição de informação geográfica a custos mais reduzidos do que os atuais para o erário público e no quadro de uma utilização parcimoniosa de recursos públicos, é um assunto de grande relevância a tratar nos órgãos e sedes próprios. A partilha e o cofinanciamento de produtos e serviços que a administração deverá desenvolver, tendo em vista uma redução substancial dos custos, que torna mais fácil a sua internalização nos orçamentos das instituições e não tem impactos significativos, é uma estratégia inteligente a desenvolver. A DGT está ciente do papel que no quadro da promoção desta estratégia,
Disto temos dado boa nota, junto dos parceiros, nos protocolos que com eles estabelecemos e nas atividades que temos em curso com algumas entidades, e passo a citar apenas alguns exemplos. O protocolo que estabelecemos com o INE com finalidade múltipla, seja para desenvolver projetos no quadro da União Europeia como das Nações Unidas, melhorando as relações entre a informação estatística e a informação geográfica. As atividades em curso com o IRU para o desenvolvimento de uma infraestrutura de dados geográficos sobre a habitação e a reabilitação urbana. As atividades em curso com a ADN no quadro da georreferenciação da eficiência energética. As atividades em curso com a ADC, a Agência para o Desenvolvimento e Coesão, e com o POCUR, para a georreferenciação de todos os investimentos com impacto territorial financiados no quadro do Portugal 2020, o que constituirá uma inovação no quadro da União Europeia e da política de coesão. As diligências efetuadas junto do INA para que a informação geográfica passe a constituir uma matéria integrada na formação da administração pública. Finalmente, pela recomendação e o desafio que lançamos, a Comissão Nacional do Território que presido lança um desafio para a criação de um grupo de trabalho interministerial para a criação de uma base geográfica georreferenciada de edifícios, comum a toda a administração pública, que terá enorme impacto em toda ela, pois são poucas as políticas públicas, sejam elas mais materiais ou mais imateriais, que direta ou indiretamente não têm relação com os edifícios e com as atividades que neles se desenvolvem. Ao longo destes 2 dias e nas 8 sessões temáticas, serão apresentadas, ou de alguma forma referidas, 7 infraestruturas nacionais, uma das quais relativa à Espanha, 7 infraestruturas regionais e locais, onde serão abordadas e debatidas questões relacionadas com a informação geográfica e o seu acesso, as relações com as políticas públicas, a modernização da administração pública, a interoperabilidade e os modelos de dados, as soluções tecnológicas, bem como os desafios técnicos e políticos e legais associados ao desenvolvimento de infraestruturas de informação geográfica. O vasto leque de intervenções que irão ser proferidas, as experiências e boas práticas que irão ser aqui apresentadas e as discussões que terão aqui lugar serão certamente um importante contributo para o desenvolvimento das infraestruturas de informação geográfica. Termino com votos de bons trabalhos. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado. Fica então encerrada a sessão de abertura e vamos passar de imediato à primeira apresentação, que será feita por mim próprio, sobre a democratização da informação geográfica. Muito bem. Bom, o Sr. Diretor-Geral, tanto o Sr. Diretor-Geral como o Sr. Ministro do Ambiente referiram esta palavra democratização da informação geográfica ou democratização do acesso à informação geográfica. E eu agora pretendo aqui em 30, 40 minutos desenvolver um pouco este tema em conjunto convosco. Quero, antes disso, falar-vos do novo, entre aspas, já não é assim tão novo, paradigma da informação geográfica com que lidamos atualmente. E para isso, gostaria de confrontar, portanto, vamos tirar aqui os slides para mim. Confrontar a abordagem clássica em que, e o Sr. Ministro referiu isso muito bem, que ainda tínhamos os mapas em papel, ou então mesmo mais recentemente em que já temos a informação digital, mas continuamos a falar de séries cartográficas. Isso cada vez mais está em desuso, o que agora alguns de nós já usamos e espero que brevemente todos iremos fazê-lo, é que a informação geográfica deixa de existir em séries, tal como se conhece, mas passa a existir por temas, ou seja, temos o tema da altimetria, temos o tema da hidrografia, temos o tema depois de informação temática, por exemplo, das áreas florestais, etc. Esta é a tendência, muitos de nós já estamos nela, mas ainda não estamos todos. Outro aspecto relacionado com este novo paradigma da informação geográfica é que
Se antes, bom, passando da parte em papel, que o Sr. Ministro referiu, passamos depois para o computador, em que temos os mapas disponíveis no nosso computador, em formato digital, mas isso vai deixar de existir, ou seja, nós passaremos a aceder à informação geográfica que não está residente no nosso computador, a informação geográfica está residente nos sites, nos servidores produtores de informação, e nós acedemos à informação através da internet. Muito bem, posto isto, e tenho este slide aqui, eu penso que foi já muito discutido pelo Sr. Ministro e pelo Sr. Diretor-Geral, de que nada serve produzir informação geográfica se ela não for utilizada. E para que a informação geográfica seja utilizada, por exemplo, no âmbito das políticas públicas, que será a sessão seguinte, a seguir ao coffee break, temos que garantir que a informação é acessível. E falarmos em informação acessível, em que a informação possa ser utilizada, a primeira coisa que tem que acontecer é que ela tem que ser pesquisável, ou seja, eu tenho que ser capaz de encontrar a informação geográfica. Depois, a informação geográfica tem que estar em formatos que eu possa utilizar e tenho que ter acesso a ela através das formas mais adequadas. Bom, isto sabemos todos que para fazer pesquisas de informação geográfica é importante que toda a informação esteja catalogada, portanto toda a informação geográfica tenha metadados. No que respeita ao acessível, à palavra acessível, importa que haja uma política de dados adequada e que não crie obstáculos à sua utilização, tendencialmente uma política de dados abertos, mas obviamente condicionada pelas questões da sustentabilidade da atualização da informação, para garantir a sua qualidade, de maneiras úteis aos vários utilizadores, e aqui estamos a falar essencialmente da internet, a informação deve estar disponível via internet, e depois tem que estar disponível para todos, não só para a administração pública, não só para o setor privado, mas também para, e muito importante, para as organizações não governamentais tão importantes no garantia de um desenvolvimento sustentável e também para o cidadão. E as infraestruturas de informação geográfica é isto tudo. Uma infraestrutura de informação geográfica é o conjunto de políticas, é o conjunto de tecnologias e é o conjunto de informação geográfica. E, nesse contexto, as infraestruturas de informação geográfica são o caminho para a democratização da informação. Bom, já o Sr. Diretor-Geral já referiu que há muitas infraestruturas em Portugal e fora de Portugal e que vão ser discutidas neste evento. Eu tenho aqui alguns nomes, portanto, isto são infraestruturas que já estão operacionais em Portugal. Temos um exemplo de uma infraestrutura de uma administração local, há muitos outros, aqui temos o da AGDA. Temos infraestruturas regionais, como, por exemplo, a infraestrutura dos Açores ou a infraestrutura da CCDR do Algarve. Temos infraestruturas transfronteiriças, é o exemplo de uma infraestrutura que vamos ouvir amanhã, da Otalex. Temos infraestruturas nacionais, é o caso do CNIG e da infraestrutura de dados espaciais espanhola, que vamos também ver hoje uma apresentação sobre ela. Temos infraestruturas europeias, o INSPIRE, para além de ser uma diretiva, é um geoportal que permite acesso à informação geográfica, e depois temos todo um conjunto de infraestruturas de informação geográfica temáticas. Temos o CNIAM, que vamos ouvir falar hoje, promovido pela APA, temos o Sistema Nacional de Informação Territorial, que também vamos ouvir hoje, da DGT, e temos o SNIMAR, uma infraestrutura que se está agora a desenvolver para o mar. Bom, então, mas de que maneira é que as infraestruturas de informação geográfica podem promover o acesso à informação geográfica? O que é que temos que fazer para que os metadados possam de facto ser utilizados? Ou o que é que quer isto dizer de interoperabilidade? Como é que eu garanto que a minha informação geográfica é interoperável e utilizável em todos os sistemas? Ou o que é que quer dizer isto da informação geográfica está disponível através da internet? Mas em que modos? Como? Bom, e as respostas a isto tudo são dadas pela Diretiva INSPIRE. A Diretiva INSPIRE vai definir
enquanto instrumento legal, vai definir as normas e os princípios que devem ser seguidos para que a informação seja pesquisável, para que a informação seja disponibilizada através da internet, para que a informação seja interoperável, ou seja, a Diretiva INSPIRE vai também definir os modelos de dados para que a informação possa ser utilizada nos vários sistemas. E a diretiva, como sabem, foi publicada em 2007, para além de definir normas e princípios para os metadados, para os modelos de dados e para os serviços através da internet, a diretiva INSPIRE cria também o Portal Europeu de Infraestrutura, o Portal Europeu de Informação Geográfica. Bom, mas o Sr. Diretor-Geral da DGT, o Sr. Diretor-Geral do Território disse-o bem, antes da diretiva INSPIRE nós já tínhamos o nosso sistema e, se me permitem, deixem-me prestar aqui a homenagem pública a uma pessoa que foi visionária em Portugal e visionária no mundo, o engenheiro Gonçalves Henriques, que foi a primeira pessoa a falar de infraestruturas de informação geográfica no mundo. Nessa altura não lhe chamou infraestruturas de informação geográfica, chamou-lhe sistemas de informação geográfica, e daí que ainda hoje utilizamos o termo SNIG, ou SNIAMB, ou SNIT. Tudo isto podia ser infraestrutura de informação geográfica do mar, infraestrutura de informação geográfica do território, mas na altura esse termo ainda não existia e por isso o ex-engenheiro Gonçalves Henriques utilizou a designação SIG. Portanto, fica aqui a minha homenagem pública a uma pessoa que eu prezo muito e que foi quem me trouxe para a administração pública. Portanto, depois da publicação da Diretiva INSPIRE, o Decreto-Lei da criação do SNIC teve que se adaptar. E, para se adaptar, o que ele fez foi transpor para o direito nacional a Diretiva INSPIRE. Portanto, tudo aquilo que está definido na Diretiva, no que respeita às normas e aos princípios da informação geográfica, estão agora plasmados no direito nacional. E tivemos agora recentemente uma atualização, por causa das mudanças de nomes das entidades, em 2015, e fez uma atualização dos nomes das entidades. Ora bem, então o Decreto-Lei faz a revisão do quadro legal do SNIG, transpõe para o direito nacional a Diretiva INSPIRE, fixa as normas para a constituição das infraestruturas de informação geográfica e também as normas para toda a informação geográfica em Portugal. A quem se aplica o Decreto-Lei 180/2009? Tudo o que está escrito no Decreto-Lei 180/2009 é válido para todas as entidades da administração pública. É válido para a administração pública central, é válido para a administração pública regional e é válido para a administração pública local. Todas as entidades destes vários níveis da administração pública têm que cumprir o que está dito sobre os metadados, têm que cumprir o que está dito sobre os serviços e têm que cumprir o que está dito sobre os modelos de dados. E isto tudo em nome de quê? Em nome da democratização da informação geográfica. A informação geográfica só é acessível se se respeitarem normas e princípios que estão definidos neste Decreto-Lei que traduz a Diretiva INSPIRE. Mas as entidades da administração pública, afinal, mas que informação geográfica é que se aplica ao Decreto-Lei? Bom, o Decreto-Lei aplica-se a toda a informação geográfica que está definida num conjunto de anexos da Diretiva INSPIRE e que é esta. Temos o anexo 1 e o anexo 2, que é informação geográfica de referência, e depois temos a informação temática. E se analisarem bem estes temas, está cá tudo. Toda a informação geográfica encaixa nestes temas. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que toda a informação geográfica que é produzida na administração pública tem que respeitar o que está no Decreto-Lei 180/2009, no respeito aos metadados, serviços e harmonização. Então, implementar a Diretiva INSPIRE em Portugal é a mesma coisa que dizer que é desenvolver o SNIG e outras infraestruturas de informação geográfica. O Decreto-Lei 180/2009 também é muito claro. Todas as infraestruturas de informação geográfica têm que respeitar o que está no Decreto-Lei. Não é só o SNIG, são todas. Bom, todos os Estados-membros são obrigados a disponibilizar a informação geográfica que se produz no âmbito da diretiva e, portanto, no âmbito do 180/2009, para o portal da Comissão Europeia. Esta informação geográfica deve ser disponibilizada de acordo com os princípios que a própria diretiva exige e que estão plasmados no direito nacional.
no formato de metadados disponibilizado, no modelo de dados que estão a ser definidos também e nos serviços da WMS, da WFS, etc. Agora, a implementação, como imaginam, isto implica uma grande transformação na forma como nós temos a nossa informação geográfica e por isso mesmo a Comissão Europeia decidiu que a implementação devia ser faseada. Avançámos para os metadados. Primeiro, em 2010 todos os metadados toda a informação geográfica teria que ter metadados. Em 2011 e 2012 toda a informação geográfica da administração pública deveria estar disponível sob a forma de serviços, WMS e WFS. E o modelo de dados em 2017 e 2020. Ora bem, para além de colocarmos a nossa informação geográfica no portal da diretiva Inspire, nós temos também que monitorizar e reportar a implementação da diretiva. E eu resolvi ter este slide aqui para esclarecer algumas dúvidas que por vezes persistem. E que é o seguinte: no primeiro ano de monitorização da diretiva Inspire, o governo português tomou uma decisão. Tomou a decisão de que não se iria reportar para a Comissão Europeia a informação geográfica produzida pelas autarquias. Mas atenção, as autarquias continuam a ter a responsabilidade de aplicar o Decreto-Lei 180/2009. As autarquias foi isentas de cumprir as metas que estão definidas na diretiva Inspire. Toda a informação geográfica ter metadados em 2010, está disponível em serviço em 2011 e ter a informação analisada em 2017. Isto no que diz respeito ao reporte para a Comissão Europeia. Porquê é que se tomou esta decisão? Tomou-se esta decisão porque se nós fôssemos colocar toda a informação geográfica que se produzia em Portugal, nomeadamente nas autarquias, as autarquias tinham que cumprir todas estas metas no que dizia respeito a metadados, serviços e harmonização. E nós achámos que Portugal ainda não estava preparado para esse passo. E por isso resolvemos começar pela Administração Pública Central, mas, atenção, o Decreto-Lei 180/2009 diz respeito a tudo, a todos. Toda a administração pública. Outra coisa diferente é o reporte que nós fazemos para a Comissão Europeia. E aí nós só estamos a reportar a informação geográfica produzida pela administração pública central. Eu espero que este slide tenha esclarecido. Isto é muitas vezes um ponto de debate, porque não se percebe muito bem quais são as responsabilidades. Às vezes pensar, as autarquias locais estão livres da diretiva Inspire. Não estão. Tudo o que está na diretiva é válido e aplicável às autarquias. Todos temos que cumprir a lei. Isso está no Decreto-Lei 180/2009. Muito bem. O Sr. Diretor já o disse há pouco. Já passaram 25 anos desde que foi criado o SNIG em Portugal e passaram 6 anos desde a implementação da diretiva. Entretanto, criou-se o IGEO pelo meio e em 2015 a DGT decidiu fazer uma análise de diagnóstico para então criar a famosa visão SNIG 2020. O diagnóstico teve 3 partes. Uma parte, nós analisámos aqueles relatórios anuais que temos que fazer para a Comissão Europeia. Fizemos uma consulta pública, onde eu irei mostrar um ou outro resultado que eu penso são muito importantes aqui para a nossa discussão, e fizemos uma análise SWOT nas várias entidades. Depois disto tudo feito, convidámos 50 representantes da administração pública, dos vários níveis, pessoas da academia, de investigação e do setor privado. E fizemos uma coisa que se designou por World Café. Estas pessoas foram convidadas, houve uma empresa que nos ajudou a montar esse sistema. Estas pessoas que foram selecionadas criteriosamente participaram numa iniciativa que é um Blue Sky Thinking estruturado. Portanto, as pessoas havia várias mesas, havia um moderador por mesa que se mantinha e de 15 em 15 minutos havia um relógio que tocava e as pessoas tinham que ir de uma mesa para a outra. E em cada mesa discutia-se a mesma coisa. O que é que nós queremos que o SNIG seja em 2020? E com base neste debate, destas 50 pessoas, fez depois, os moderadores, durante a tarde, elaboraram um documento de 2 páginas sobre o que é que poderia ser a infraestrutura de informação geográfica em 2020. Esse documento preliminar foi colocado em consulta pública, foi depois criado o documento final, que foi aprovado pelo Conselho de Orientação no final de 2015.
aprovámos também os princípios orientadores para a implementação para chegarmos ao SNIG 2020. O SNIG 2020 tem um lema: informação geográfica de todos, porque temos de estar todos envolvidos na sua produção, para todos, para que todos a possamos utilizar. É uma visão da Infraestrutura Nacional de Informação Geográfica para 2020 e foi construída por processos colaborativos e participados, que é um lema da Direção-Geral do Território, como o Sr. Diretor-Geral o referiu. Esta é a visão, não vos vou ler a visão aqui, ela está disponível na internet. Quero, no entanto, destacar aqui alguns pontos. Para 2020, nós queremos ter uma infraestrutura nacional potencialmente orientada, tendencialmente com dados abertos, desde que garantidas as questões de sustentabilidade, da atualização e da qualidade da informação. Todos os dados devem ser interoperáveis, e aqui seguirmos o que está definido da Diretiva INSPIRE. A pesquisa de dados deve ser simples, intuitiva e eficiente, que não é o que acontece atualmente no geoportal do SNIG, e aqui eu dou o flanco e digo que nós reconhecemos que há falhas grandes no portal do SNIG no que respeita à pesquisa de metadados, e nós iremos alterar isso durante o ano de 2017 para que a pesquisa fique fácil, intuitiva e simples. Queremos ter uma comunidade de informação geográfica capacitada, que seja sustentável em softwares livres e de código aberto, reutilizáveis noutras infraestruturas, e uma articulação com o governo eletrónico, portanto, com a modernização administrativa. E queremos que o SNIG seja uma infraestrutura de informação geográfica articulada com todas as outras infraestruturas existentes, nacionais, regionais, internacionais e temáticas. Foi criado, como eu vos disse, os princípios orientadores, também eles estão disponíveis na internet. Não vos vou ler, quero apenas destacar aqui porque tem a ver com o que nós estamos hoje aqui a fazer, que é sensibilizar as entidades da administração pública para a importância, do SNIG e para a importância de todos colaborarmos na construção da infraestrutura nacional. E isto é uma coisa que foi referido, que é referido várias vezes, é que muitas vezes os técnicos estão sensibilizados, às vezes falta a sensibilização dos quadros dirigentes, e eu espero que os quadros presentes hoje aqui saiam um pouco também mais sensibilizados para esta questão, que eu tenho a certeza que já estão, porque eu estou a ver algumas caras que conheço bem, dirigentes, e sei que estão porque têm-nos dado todo o apoio na constituição do SNIG. Mas ainda não temos todos os dirigentes da administração pública sensibilizados, e temos que os ter. Há outro aspecto que eu não referi, peço desculpa, e que irá ser falado ainda hoje, é que queremos que a nossa infraestrutura de informação geográfica esteja articulada com outras iniciativas nacionais, nomeadamente as iniciativas da Agência para a Modernização Administrativa, como seja o dados.gov.pt e a interoperabilidade, e o IAP, a interoperabilidade na administração pública. Bom, quero também ajudar-vos a esclarecer aqui outra questão que eu muitas vezes ouço, que as pessoas ficam baralhadas: o que é o SNIG? Tínhamos o SNIG, depois apareceu o IGEO. Deixem-me explicar qual é a diferença entre uma coisa e outra. O IGEO é um portal de dados abertos. Toda a informação geográfica que está no IGEO é disponível gratuitamente, pelo menos para a administração pública. E só essa informação geográfica é que pode estar no IGEO. No SNIG temos toda a informação geográfica de Portugal. Portanto, há uma diferença abismal. No SNIG está toda a informação geográfica, no IGEO só está a informação geográfica disponível, pelo menos para a administração pública. E o IGEO tem outra diferença, é que a pesquisa de informação está muito facilitada, é como se fosse o Google. Vocês colocam uma palavra apenas e ele faz a pesquisa no catálogo de metadados. Nós renovámos o portal do SNIG muito recentemente. Agora, quando vocês entram no SNIG, ficam com acesso, não só têm aqui do vosso lado esquerdo às funcionalidades que já existiam antes do SNIG, portanto o catálogo de metadados, o visualizador e toda uma série de informação. Tem também acesso imediato a tudo o que tem a ver com a diretiva INSPIRE, nomeadamente o acesso ao portal europeu.
E têm também o acesso ao IGEL, que era uma coisa que não acontecia antes. Portanto, vocês agora, a partir do portal do SNIC, têm acesso ao portal de dados abertos da DGT e de outras entidades que colaboraram também. E temos depois uma parte de geocomunidade. Bom, nestes últimos dois anos tivemos uma grande preocupação. O Sr. Ministro disse também claramente que tinha havido pouco investimento nos anos mais recentes em informação geográfica e tinha-se perdido alguma dinâmica. E nós estamos a reconquistar essa dinâmica. E por isso, no que respeita à coordenação, à implementação e à colaboração. O COSNIG, o Conselho de Orientação do SNIG, isto é um aspecto importante que importa referir, é que o SNIG é apenas coordenado de uma forma operacional pela DGT, mas quem define o que é o SNIG, quem faz a coordenação estratégica do SNIG é um conjunto de entidades da administração pública. Somos mais de 15 entidades a definir o que é que deve ser o SNIG. A DGT depois faz apenas a coordenação operacional. Haviam algumas redes e grupos há cerca de 3 anos que depois foram mais ou menos descontinuados ou entraram num período de hibernação ali entre 2013 e 2014. Nós redinamizámos essas redes e temos agora uma rede de pontos focais Inspire muito ativa e muito empenhada na implementação da diretiva. Outro aspecto também muito importante foi que redinamizámos uns grupos que tinham sido criados em 2012 e que a direção anterior da DGT tinha parado, que são os grupos temáticos, em que nós estamos a juntar as várias entidades da administração pública por temas muito alinhados com os clusters temáticos da Comissão Europeia. Temos um grupo transversal, onde se discutem todos os aspectos técnicos relacionados com metadados, serviços e harmonização, onde têm assento também muitas entidades da administração pública. E temos um grupo de monitorização e report responsável por fazer a monitorização da Diretiva Inspire para a Comissão Europeia e depois temos o grupo de coordenação de todos estes grupos. Como podem imaginar, é uma tarefa um pouco difícil. Posso-vos dizer que nestes grupos temos mais de 150 participações de trabalhadores da administração pública. Bom, como é que estamos em termos de implementação da Diretiva Inspire? Portugal. Aqui temos os principais indicadores da implementação da diretiva, que são os conjuntos de dados, qual é o número de conjuntos de dados geográficos, desses conjuntos de dados geográficos, este CDG que está ali, quais são os que têm metadados, quais são os que têm serviços de visualização, quais são os serviços que têm os dados que têm serviços de descarregamento e quais são os que têm modelos de dados em Inspire. A primeira coluna diz respeito a número, a segunda coluna diz respeito a percentagem. E reparem, metadados estamos perfeitos, somos a par de muitos outros países, é o indicador em que os Estados-membros estão melhor. Toda a informação geográfica que nós estamos a reportar para a diretiva, para a Comissão Europeia, tem metadados. O grande problema é que os conjuntos de dados geográficos não existem ainda sob a forma de serviços, os famosos WMS e WFS. E este indicador, desculpem, não era isto que eu queria mostrar, este indicador aqui, onde está dito que apenas 11% dos nossos conjuntos estão em serviços de visualização e 6% estão em serviços de carregamento, deveriam estar em 100%. Estas metas passaram em 2011 e 2012. E muitas vezes eu ouço dizer, Mário, mas não te preocupes, os outros Estados-membros também estão atrasados como nós. Não é verdade. Portugal é o 4º país com menos serviços criados para a informação geográfica no report que faz para a Comissão Europeia. O 4º, estamos na cauda da Comissão Europeia no que diz respeito à criação de serviços. Bom, por isto mesmo, porque Portugal não está a cumprir de uma forma, da forma que devia, não estamos a cumprir as metas para a Diretiva Inspire, a Comissão Europeia veio a Portugal, esteve cá, no início, em fevereiro de 2016, e também fez reuniões com outros Estados-membros, que também têm os seus problemas e que também estão atrasados, e nessa reunião bilateral a Comissão Europeia exigiu a Portugal que fizesse um plano de ação para colmatar as lacunas na implementação da Diretiva Inspire. Esse plano de ação foi feito,
foi entregue na data definida e tem dois tipos de atividades. Temos atividades horizontais, que são essencialmente atividades da DGT em conjunto com o SNIG e com algumas entidades da administração pública, mas é sobretudo atividades aplicáveis a todos. E depois temos atividades institucionais. E nas atividades institucionais, todas as entidades com responsabilidades perante a diretiva foram chamadas e foi-lhes dito para fazerem um plano para disponibilizarem, para dizerem quando é que iam ter os seus serviços disponíveis, quando é que os dados iriam estar harmonizados e fazer a definição de políticas. Sendo que para 2016 todas as entidades se focaram essencialmente na parte dos serviços. Nós na quinta-feira, a seguir a este evento, iremos ter uma reunião com estas entidades. Ali do lado direito está a ficha que as entidades tiveram que preencher, em que tiveram que pôr as datas para as metas, para os metadados, para os serviços, etc. Sabemos que muitas entidades estão a cumprir, o que está no plano de ação, outras entidades estão com alguma dificuldade por razões que podemos ver daqui a pouco. Resultante do SNIG 2020, aquilo que se foi acordado ou foi definido por um conjunto de pensadores, que depois foi colocado na consulta pública e que o COSNIG aprovou, e também por nós termos constatado que as entidades que estavam melhor perante a diretiva INSPIRE eram as entidades que estavam no COSNIG. Portanto, posso-vos dizer mais ou menos que nós somos entidades com responsabilidades perante a diretiva, somos 29, e no COSNIG estávamos 15 ou 16. E o que acontecia é que as entidades que não estavam no COSNIG estavam um bocadinho afastadas da implementação da diretiva. E a senhora Secretária de Estado do Ordenamento do Território e da Conservação da Natureza, numa conversa que teve comigo, foi muito clara. Mário, vamos trazer toda essa gente para o Conselho de Orientação do SNIG. E foi isso mesmo que fizemos. Aquele decreto-lei que o Sr. Ministro do Ambiente disse que esperemos que seja aceite até ao final do ano, que faz uma transposição, resolve alguns problemas de transposição que não estavam corretos no Decreto-Lei 180 de 2009 e vamos alterar a composição do COSNIG, passará a ter mais de 30 entidades. Obviamente que depois teremos que encontrar o melhor mecanismo de funcionar, vai ser complicado, são muitas entidades, mas estou certo que em conjunto encontraremos uma forma de trabalhar. Assim deixa de haver entidades de primeira e entidades de segunda, que eu penso que era um bocadinho o que existia no COSNIG. Havia um conjunto de entidades que tinham a responsabilidade de fazer o desenvolvimento estratégico, que também tinham a responsabilidade da implementação, e depois havia as outras entidades que não participavam no desenvolvimento estratégico, mas tinham que cumprir a diretiva. Não. Agora, todas as entidades vão fazer parte do desenvolvimento, da coordenação, do desenvolvimento estratégico do SNIG. Teremos então um COSNIG mais plural e esperemos que esteja aprovado esta alteração até ao final do ano. Bom, no âmbito do SNIG 2020, nós temos, a DGT tem feito bastante eventos, eu tenho aqui, apenas para vos dar apenas a títulos de exemplo, posso-vos dizer que entre abril e julho de 2016, nós fizemos 8 eventos e que contámos com a participação de mais de 500 pessoas. Portanto, é um grande investimento nosso a criar os eventos e em fazer formação, e vosso, que têm ido aos vários eventos. E deixem alertar-vos também, o Sr. Diretor-Geral já o referiu, que nós amanhã, na parte da tarde, iremos ter, é como se fossem uns workshops dentro do ENIG. Iremos ter uma sessão 7 dedicada à interoperabilidade e novos modelos de dados, e a sessão 8, a soluções tecnológicas, em que convidamos empresas de software house, vamos ter cá o mentor do Rail, a apresentar o Rail, que, como sabem, é um software de código aberto, o mais importante na implementação da diretiva, mas também vamos ter software proprietário. Vamos ter o GeoServer, um software que muitos de vocês usam, é open source, muitos de vocês usam na criação de serviços, e vamos ter o FME, aliás, o representante do FME já cá está hoje. Iremos também ter a ESRI a apresentar as soluções para a harmonização, para a criação de serviços e a harmonização de informação geográfica. Bom, eu já tinha colocado este slide anteriormente, em que eu disse que, atenção, que apesar de nós não estarmos a reportar para a Comissão Europeia
a informação geográfica produzida pelas autarquias, as autarquias têm a obrigatoriedade de cumprir o que está no Decreto-Lei 180 de 2009. E por isso mesmo nós entendemos que chegou à altura de começar a envolver mais as autarquias neste processo. Iniciámos isto o ano passado, uma atividade que designámos por SNIG 2020 on the road, e fomos a todas as CCDRs a apresentar a Diretiva Inspire, fizemos uma mini formação de metadados e uma mini formação de serviços. Eu próprio fiz questão de ir aos 5 eventos, acompanhado por técnicos da DGT, pelo Danilo, pelo Henrique e pelo André, todos tenho certeza que conhecem, e agora queremos fazer mais, e por isso mesmo amanhã iremos ter, durante a parte da manhã, 2 sessões inteiramente dedicadas à administração pública local e regional, em que vamos ter exemplos de boas práticas, iremos ter apresentações de infraestruturas que já existem nas regiões e nas autarquias, e depois iremos ter, a seguir ao coffee break, num debate moderado pelo professor Rui Pedro Julião, que, como sabem, também foi responsável pela implementação da Diretiva Inspire em Portugal, logo a seguir à publicação da Diretiva, irá moderar um debate, então, que é o que é que nós podemos fazer para começar a envolver mais as autarquias na implementação da Diretiva. Mas para além dos serviços que nós já devíamos ter feito e que já deviam estar a 100%, já temos uma meta agora para 2017. Todos os temas do anexo 1 em 2017 têm que estar harmonizados com o modelo de dados Inspire, e aqui vai ser a grande dificuldade, e deixem-me dizer porque é que é a dificuldade. Nós ainda não estamos perfeitamente capazes de o fazer. Estamos a aprender, os grupos de trabalho Inspire estão a ser muito importantes para aprendermos em conjunto. Lembrem-se, a DGT é somos uns fiéis seguidores de processos colaborativos e participados. Gostamos de trabalhar com todos de uma forma construtiva, para que em conjunto possamos resolver os problemas. E eu agora tenho aqui uns quadros que eu trouxe da consulta pública que fizemos em 2015 e que tivemos mais de 500 respostas. E quando nós perguntámos quais são os maiores desafios na implementação da diretiva, e atenção, isto era uma pergunta de resposta aberta que não era obrigatória, e posso-vos dizer que foi com grande surpresa que nós tivemos mais de 100 contributos, o que em respostas de pergunta aberta é muito bom. E as pessoas, quando lhes perguntávamos quais são os maiores desafios, as pessoas disseram: é a implementação de políticas que promovam o acesso e a partilha de dados, é a criação e a conversão de conjuntos de dados geográficos para o modelo Inspire. Reparem que as pessoas, isto é o que faz a ligação com o slide anterior, as pessoas estão preocupadas com, acham que é das componentes mais difíceis é a parte do modelo de dados, e depois também a sensibilização da comunidade para as vantagens da diretiva Inspire. Quando nós perguntamos às entidades quais são as alterações necessárias nas próprias entidades para que se cumpra a diretiva, e esta foi a resposta: é necessário sensibilizar e divulgar ainda a diretiva Inspire, nós estamos apostados em fazê-lo, e há ações de formação. A DGT tem vindo a construir essa capacitação na administração pública. Este evento é um caso disso. Para além destas sessões mais de políticas que acontecem hoje, à tarde, a sessão da tarde de hoje e da manhã já tem a ver com as partes mais tecnológicas. E lembrem-se de uma coisa que eu quero dizer: a maior parte de nós que trabalha em infraestruturas de informação geográfica, quando tirou o curso, as pessoas que estão na administração pública, eu não estou a falar dos bolseiros que nós contratamos de vez em quando para resolver problemas, eu estou a falar das pessoas que trabalham na administração pública. Todos nós, deixem-me dizer-vos, tirei o curso sem ter acesso a um único computador. Não mexi em nenhum computador quando tirei o curso.
E na certeza que na audiência estarão muitas pessoas como eu. E depois todas as outras pessoas devem-se contar pelos dedos de uma mão o número de pessoas que estão nesta sala que tiveram formação universitária em metadados, formação em serviços ou formação em modelos. Ninguém teve. Portanto, nós temos uma administração pública que não sabe fazer e, por isso, nós temos que a capacitar. E a forma de a capacitar é através de ações de formação. E compete-nos a nós todos, dirigentes e também técnicos, apostar na capacitação dos técnicos da administração pública. Quando nós perguntamos quais são as principais barreiras no acesso à informação, a questão da democratização da informação geográfica, afinal, temos uma informação geográfica acessível a todos ou não? E quais é que são as barreiras? Bom, 90% daquelas 500 pessoas que responderam ao questionário disseram: a principal barreira é que nós não nos entendemos na administração pública, faltam acordos de partilha de dados entre entidades. Há uma entidade que tem esta informação, há outra entidade que tem esta informação. Então, por que não fazer acordos de partilha de informação? Já temos muitos, mas é preciso fazer muito mais. É muito estranho que a informação geográfica exista, tendo sido produzida pela administração pública e que não esteja a ser utilizada porque tenha preços proibitivos. Isto tem que ser alterado. E temos que promover políticas sustentáveis de dados abertos. Falta de instrumentos legais. Não basta dizer como é que a informação deve ser disponibilizada e se deve haver partilha. Não, se calhar as pessoas disseram que deveríamos ter instrumentos que obrigassem a essa partilha. E outro aspecto que foi referido por 60% das pessoas foi a falta de ações de formação. Bom, isto é para finalizar, estou mesmo já a finalizar, deixem-me ver a hora, estamos mesmo em cima do acontecimento. Bom, repara, isto tudo está a acontecer muito depressa. Eu disse-vos que eu fiz o curso sem acesso a computadores. Eu trabalhei no meu curso com cartas em papel. A informação digital só começou a aparecer nos anos 90. E só no início do século XXI é que se começou a falar em interoperabilidade. Daí que a maior parte de vocês não tenha aprendido, a maior parte de nós, não tenha aprendido nada disto na universidade. Daí a necessidade de nos capacitarmos. Todos reconhecemos que não basta produzir informação geográfica, há que democratizar o seu acesso. O Decreto-Lei dita as regras para que esse acesso seja possível. O Decreto-Lei 182/2009 diz que o que é que deve ser feito em relação aos metadados, o que deve ser feito em relação aos serviços e o que é que deve ser feito em relação aos metadados. A implementação da diretiva exige recursos humanos e recursos tecnológicos. E, deixem que eu vos diga, eu sou um fiel acredito fortemente na administração pública. Quando eu acabei o curso, tive a possibilidade de ir para o setor privado e acreditem que iria ganhar, e tenho a certeza que a maior parte de vocês também, que iríamos ganhar muito mais no setor privado e optámos por fazer serviço público e estamos aqui hoje de pé para assegurar o serviço público e garantir que cumprimos o nosso papel. E acredito que todos nós estamos motivados para o fazer, mas precisamos agora também de algum esforço do nosso poder político, esforço dos nossos dirigentes, quer dizer, também sou dirigente, portanto, mas eu garanto que estou a fazer esse esforço, em reforçar a capacitação dos técnicos e das instituições no que diz respeito às infraestruturas de informação geográfica. E só assim poderemos cumprir o SNIG 2020, uma visão para democratizar o acesso à informação geográfica. Muitos de vocês já conhecem este slide, eu uso abundantemente nas minhas apresentações e acreditem que é muito oportuno hoje porque até está a correr o Web Summit e o senhor que disse isto foi o criador da internet, o criador da web. Nós criámos uma visão, mas não basta ter visões, temos todos que fazer, portanto não basta acreditar, o futuro não é aquilo, é melhor ler, o futuro não é aquilo em que acreditamos, é o que fazemos para que as coisas aconteçam. Portanto, meus senhores, vamos todos fazer. Muito obrigado, está encerrada esta sessão. Quero dar...